Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Sociologia com vocês. E hoje eu vou voltar ainda à Sociologia Brasileira para tratar um pouco mais da obra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Até porque assim eu fecho junto essa apostila 1B, tanto de filosofia, que terminamos o capítulo 7 sobre filosofia da ciência, quanto de sociologia, terminamos o capítulo 6, Sociologia Brasileira, e encerramos as duas apostilas 1B. Então vou continuar um pouco mais sobre esse tema. Eu gosto da sociologia brasileira para entender melhor nossa sociedade, nosso país, sobretudo também para falar desse grande autor, Sérgio Buarque, que permanentemente aparece no vestibular e que vocês, é bom sempre se familiarizar e conhecê-lo melhor. A obra Raízes do Brasil, aqui está, desse magnânimo Sérgio Buarque. Eu vou ler mais um trecho do capítulo Piriri Pororó, do capítulo Tiriri Tororó 5, O Homem Cordial, ok? Que trata dos nossos, talvez, mais fundamentais problemas e que configuram uma das maiores dificuldades da nossa sociedade, do nosso país, ok? Passar a leitura breve aqui de uma parte do livro. Diz o seguinte: o Estado não é uma ampliação do círculo familiar, e ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particulares, de que a família é o menor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas esferas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e as suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. A verdade, bem outra, é que pertencem às ordens diferentes em essência. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável ante as leis da cidade. Há nesse fato um triunfo do geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo, e não uma depuração sucessiva, uma espiritualização de formas mais naturais e rudimentares, uma procissão das hipóstases, para falar como na filosofia alexandrina. A ordem familiar, em sua forma pura, é abolida por uma transcendência, como o Estado. Veja bem, quando o Sérgio Buarque está falando o que é o Estado e o que é a família, e distinguindo ambos, ele está mostrando que na sociedade brasileira há uma certa filiação, fusão, quase que indistinção entre a família e o Estado. Como há na nossa cultura, na nossa formação, como disse na aula passada, por influência da cultura ibérica, a ideia de que o Estado é a própria continuidade das relações entre os indivíduos e entre os próprios membros de uma família, confunde-se aí os interesses públicos com os interesses privados. E a grande, talvez, dificuldade da colonização ibérica, que nos legou esta herança problemática, é exatamente essa fusão, indistinção e confusão entre o que é público e o que é privado, criando uma relação afetiva, uma relação de cordialidade e de emotividade entre os membros da sociedade e os dirigentes do Estado. Sendo assim, os interesses particulares se sobrepõem aos interesses públicos na medida em que essa relação de troca, em que essa relação de vínculos afetivos acaba predominando sobre a própria lei, sobre a própria hierarquia, sobre a própria administração e os seus interesses impessoais. Ou seja, uma das características que inviabilizam o desenvolvimento de uma sociedade democrática no Brasil é exatamente esse vínculo pessoal afetivo que o homem cordial, como o homem brasileiro, mas também o homem ibérico, acabou por dar forma a uma sociedade personalista, fundada no culto à personalidade e não na lei, fundada na troca de favores entre indivíduos e não na obediência à hierarquia, fundada nas relações pessoais e não impessoais, como exige a democracia. No texto colocado pelo Sérgio Buarque, ele mostra como que o Estado é o oposto da família, pois o Estado preserva o interesse público,
o bem público, que é impessoal e hierarquizado, enquanto que a família defende os interesses particulares, os interesses privados. Mas há, na nossa cultura, essa convicção de que o Estado é continuação da família. Daí tudo que nós vemos, por meio evidente das práticas de corrupção, como que políticos e empresários vivem uma relação de troca de favor, interdependência, e como que grupos políticos no poder buscam preservar os seus parentes, os seus familiares, protegendo-os de investigações e atribuindo a eles cargos e honrarias que lhes dão vantagem social, aproveitando de cargos políticos para se beneficiar pessoalmente. É isso que a gente viu, sejam partidos de direita ou partidos de esquerda, partidos conservadores, partidos autoritários ou partidos democráticos, mostrarem suas verdadeiras faces mediante essa cultura, né, do patrimonialismo, do personalismo, como fala o Sérgio Buarque. Continuando aqui então essa leitura magnânime, ele segue. Ninguém exprimiu com mais intensidade a oposição e a incompatibilidade fundamental entre os dois princípios, isto é, entre o Estado e a família, do que Sófocles, esse grande escritor grego que compôs a peça Antígona do teatro grego. Creonte encarna a noção abstrata, impessoal da cidade, em luta contra essa realidade concreta e tangível que é a família, representada por Antígona. Antígona, sepultando Polinice contra as ordenações do Estado, atrai sobre si a cólera do irmão, que não age em nome de sua vontade pessoal, mas da suposta vontade geral dos cidadãos da pátria. O conflito entre Antígona e Creonte, descrito na peça trágica grega de Sófocles, é o conflito entre os interesses particulares da família, representada por Antígona, e os interesses impessoais do Estado, representado por Creonte. É interessante entender como que o teatro grego ele tem uma capacidade universal de lidar com os problemas, né, humanos. E a peça Antígona retrata exatamente esse conflito entre as leis impessoais da cidade e a vontade pessoal dos indivíduos. Creonte, o Estado, as leis. Antígona, a família, a vontade particular. O conflito entre Antígona e Creonte é de todas as épocas e preserva-se sua veemência ainda em nossos dias. Olha, em nossos dias, hein? O que a gente está vendo aí nos noticiários da política brasileira no ambiente mais recente das relações entre a família e, né, os interesses do Estado. Em todas as culturas, o processo pelo qual a lei geral suplanta a lei particular faz-se acompanhar de crises mais ou menos graves e prolongadas que podem afetar profundamente a estrutura da sociedade. Nossa, parece que ele está lendo o jornal de hoje, na verdade, né? O Sérgio Buarque escreveu essa obra em 1936 e nós estamos quase que falando do mesmo assunto atualmente, né? Bom, beleza, galera? Então fiquem de olho nesses conceitos: homem cordial, personalismo, patrimonialismo, que caracterizam a sociedade brasileira e seus problemas na obra do Sérgio Buarque. Valeu? Beijão do Alvo, saudade de vocês, logo estaremos juntos. Próxima aula eu vou falar da outra apostila e seguimos o módulo sucessivo. Um beijo!